Programa Ao Cair da Noite, uma mensagem de fé, com o pastor Fernando Fransman. Olá, seja bem-vindo, muito boa noite. Começando mais um programa Ao Cair da Noite, toda terça e quinta às 18 horas e 30 minutos, uma palavra de fé. E ao final desse desse vídeo, dessa palavra, ela vai ter uma oração que eu vou fazer com você. Eu falei culto talvez porque a palavra que eu vou falar hoje é que eu preguei no último culto que eu realizei, ministrei a palavra aqui na minha igreja. Então está em Mateus 5,13. Eu quero compartilhar com você também que me acompanha aqui no canal do YouTube. E se porventura você participou aqui da igreja e escutou essa palavra, você vai também refrescar na sua memória. Já deixa um like no vídeo, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Hoje eu quero falar sobre ser o sal da terra. Uma palavra que Jesus deixou aos seus discípulos da época e que nós hoje, crendo na palavra de Deus, também podemos nos vestir e assumir essa responsabilidade como servos de Deus, para que no mundo que nós estamos inseridos, como Paulo disse aos Filipenses, possamos resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Em Mateus 5,13, o Evangelho diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então veja bem, o Senhor Jesus começa essa indagação dizendo: vós sois o sal da terra. O sal tem por característica ser um elemento de conservação. Antigamente era muito usado o sal para se conservar a integridade das coisas. E quando Jesus está dizendo aos discípulos, vós sois o sal da terra, isso significa a importância que nós, tendo um testemunho, uma comunhão com o Senhor, exercemos nesse mundo, para que a corrupção não venha tomar conta. O sal faz a diferença. O sal, onde ele está, traz a diferença realmente. Spurgeon disse certa vez: a terra ficaria podre se não houvesse o sal da graça para preservá-la. Portanto, queridos amigos, se a graça de Deus está em você, há um sabor pungente sobre você que se propõe a preservar os outros de entrarem tanto em pecado como poderiam ter feito. Quantas vezes o cristão, com seu testemunho, ele traz a diferença no ambiente que ele convive, que ele está ali inserido, e faz as outras pessoas serem tocadas, serem constrangidas. Portanto, o sal é aquele comportamento que a gente exerce a nossa fé, nossa obediência a Deus, nosso testemunho cristão, e que faz a diferença nesse mundo, como também numa comida. O sal faz a diferença e traz um outro sentido para aquilo tudo. Se esse mundo só não foi destruído ainda, é porque o sal dessa terra, os cristãos, ainda de alguma forma estão resistindo às tentações, estão fugindo da aparência do mal, estão se santificando, estão orando, estão querendo Deus em primeiro lugar, amando o seu próximo como a si mesmo, e assim por diante. Seja o sal aonde quer que você esteja. Abra seus lábios e fale do amor de Deus. Deus levantou você para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que a corrupção desse mundo não venha assolar toda a terra, em nome de Cristo. E aí ele fala mais: mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? O sal, tem um estudo feito em uma região lá
perto de Jebu, uma região próximo lá de Alepo, onde um historiador, um estudante, um pesquisador encontrou partículas de sal em determinado ambiente que é mais profundo, né? Onde tem uma extração de sal. Foi feita uma análise de um espaço onde o sal ficava exposto ao sol, à chuva e ao vento, e então ele acabava perdendo a característica e perdendo o sabor do sal. Ainda que tinha a forma, não tinha mais o gosto. Quando o sal se torna insípido, é quando ele perde o seu sabor. E hoje nós, como cristãos, perdemos a essência, perdemos o brilho de Deus, a unção de Deus, quando nos colocamos em qualquer ambiente pecaminoso, de tal forma que passamos a ser influenciados por aquilo e perdemos a essência da fé e do caráter cristão. Cuide por onde você tem caminhado. Você é o sal da terra. Você não é uma pessoa mais qualquer por aí. Você tem um chamado, você está cumprindo uma missão, você tem um Senhor para agradar, e a Ele que você serve. Se esse sal ele acabar perdendo a sua essência, se o seu coração acabar se desviando, se corrompendo, negando ao Senhor Deus, para nada mais presta, diz a palavra, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Outro dado interessante que eu pesquisando descobri que há uma espécie de sal na Judéia que era gerada no lago Asfaltites, e portanto era denominado esse sal extraído desse lago um sal betuminoso, porque ele tinha a característica de que quando ele era extraído, em pouco tempo ele se tornava vápido, ou seja, evaporava, se desvaía aquele sabor do sal, e não servia para mais nada aquele sal, a não ser para jogar num pedaço de chão do templo da Judéia, onde eles usavam então para formar um caminho que ficava menos escorregadio em tempos chuvosos. Então as pessoas passavam pisando naquele sal, e talvez seja a isso que Jesus esteja se referindo na passagem de Mateus 5. Lute para se manter fiel, firme e unido a Jesus. Dessa forma, você sempre será um sal que salga, que faz a diferença, como Deus quer que você brilhe da sua glória e do seu poder. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, que nesse dia, essa pessoa que me ouve, não é por acaso, é porque dentro dela há um chamado que o Senhor está fazendo, para que ela deixe de ser mais uma na multidão e seja a verdadeira diferença para a honra e glória do seu nome. Faça dessa mulher, desse homem, mais ainda, o sal dessa terra, e não permita jamais, Senhor, que ela venha se perder ou se desviar da tua vontade, e assim ela poderá cumprir o seu propósito e glorificar o teu nome. Amém. Graças a Deus. Olha, creio que Deus falou algo com você. Encaminhe essa mensagem para mais alguém que você ama. Se não é um inscrito, inscreva-se no canal, bate também no sininho. Deus tocando seu coração, contribua com esse canal com qualquer valor. Uma oferta vai abençoar. Nós precisamos da ajuda de pessoas que se disponibilizam a patrocinar esse canal. Preciso de pessoas que possam contribuir com a evangelização, pois esse é o nosso propósito. Fique na paz, que Deus te abençoe e te ilumine, e até o próximo.